podcast com morangos. O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar. O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados. Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast com Morangos, o vosso podcast preferido, não é, Tiago? É sim, sem dúvida. É. Hoje vamos estar à conversa com alguém que, e vou aqui às minhas cábulas, já foi o Manuel, já foi o Henrique Ervadoso, já foi o Ricardo, o Bruno Caçador, o avô Armindo, entre tantos outros. E também já foi quem, Tiago? Já foi, olá, antes de mais a todos, já foi o Luís Alvarenga. Nas primeiras temporadas dos Morangos, logo na temporada 2, uma personagem que marcou, de certa forma, não tanto pelos bons motivos, que a personagem não era muito amigável. É verdade. É o nosso primeiro vilão. Não estou a dizer vilão. Portanto, sim. é o nosso primeiro vilão aqui do nosso podcast, portanto acho que merece aqui... O nosso podcast só tem atraído as pessoas boas, as personagens boas. Exato. Mas havia uma primeira vez para... Há sempre uma primeira vez para tudo, portanto, vamos dar as boas-vindas ao nosso vilão. Olá, Olá. tudo bem? Olá. Muito bem, palmas para vocês, estão muito bem. Muito Obrigado. Obrigada. Obrigado pelo vosso convite. Obrigado por Obrigada teres por aceitado. estares aqui, sim. Filipe, nós temos feito sempre a mesma pergunta na grande maioria dos episódios às pessoas que entrevistamos e tu, portanto, não vais ser diferente. Quem é o Filipe Salgueiro? E a reação Vamos é falar sempre parecida. na terceira pessoa, né? Exato. Quem é o Filipe Salgueiro? É isso, é uma pergunta, não sei, como profissional, como pessoa, como tudo. Como tu como quiseres. tudo. Vai, acho que é, acima de tudo, é um bom rapaz, é uma pessoa porreira de se conhecer, não é? Modéstia à parte, mas efetivamente é alguém que ainda também se está a descobrir nesta caminhada que todos fazemos, que é a vida. Efetivamente, como profissional, acho que como ator, não é? É efetivamente aquilo que mais me dá prazer fazer e é para o qual eu respiro. Sou aquela pessoa que é capaz de estar ligada à parte das artes um dia inteiro a trabalhar e para mim é a mesma coisa que se estivesse num parque de diversões, portanto Não encaras o trabalho como trabalho, não é? não é eu trabalho gosto para do que mim, faz, portanto. gosto mesmo muito do que faço. À parte disso, sou uma pessoa super normal, não tenho aqueles picos de vedetismo que eventualmente possam estar associados a este tipo de coisas. Sou uma pessoa terra a terra, normal, tipo, gosto de sair à noite com os amigos, beber uns copos, sei lá, dizer umas larachas. Eu sou uma pessoa perfeitamente normal. Sou muito perfeccionista, mas acho que isso é, do ponto de vista mais prático, acho que é uma mais-valia, não é? E sou competitivo acima de tudo comigo, não tanto com o próximo. Gosto de trabalhar em equipa, detesto má energia, sou uma pessoa extremamente de energia positiva. Então estás no sítio certo. Pronto, Energias perfeito. positivas aqui. E pronto, é isso. Boa. Filipe, andámos aqui a investigar um bocadinho. Os Morangos foram o teu primeiro trabalho em televisão, não foi? Foi o meu primeiro trabalho em Em televisão. Sim, Como sim. é que surgiu a oportunidade? Olha, foram as coisas muito sucessivas. Eu tinha ganho os cabelos Pantene, entretanto comecei a trabalhar como modelo, viajei, etc. Eu tive um primeiro contacto para a primeira temporada que na altura o meu agente declinou. Ainda não sabíamos muito bem se ia ser aquilo que foi, não é? E estávamos com receio que eventualmente colidisse com o tipo de trabalho que eu fazia na altura. Depois, na segunda temporada, houve outra vez o convite. Efetivamente eu fui fazer testes de imagem para uma personagem que nem era o Luís, que nem existia essa personagem. Eu fui convidado para fazer o Dino, não é? Que foi feito depois pelo Francisco. Uau! É. E o interessante isso é que eu fui ao casting com o Dino, com o Francisco. Uau. Eu dava muito bem com o Francisco na altura. Aliás, na altura as campanhas de verão rodavam sempre entre 3 pessoas. Ou eu, ou o Francisco, ou o Vitor Enes. Sempre. E a gente conhecíamos os 3 e na altura fomos ao casting, até batemos texto em conjunto e o Dino era ligeiramente diferente que aquilo que foi. Era para ser efetivamente um gajo porreiro, boa onda, dos amigos, aquela coisa, mas o Francisco era uma personagem por si só. Portanto, não é? Quando chegou ao teste, as pessoas começaram logo a ter umas ideias e tal, e aquelas respostas que ele dava um bocado assim com vírgulas, assim um bocadinho para o lado, não é? E então, efetivamente, o Francisco ficou a fazer o Dino.
e na altura falaram-me que a época 2 queriam fazer muito cor-de-rosa, sem vilões, uma coisa muito bonitinha, e então era tão bonitinho, não havia ali ninguém que fosse antagónico. E falaram-me desta personagem, estavam a escrever uma personagem que ia começar em Londres, e quando disseram Londres eu só fixei nessa parte, porque implicava eu ir para Londres gravar. E então nasceu o Luís Alvarenga, que começa como uma personagem boazinha. Aliás, a série na altura até abre com o nosso conto de fadas, para depois ser destruído no decorrer da... Portanto, uma série super cor-de-rosa. A maioria dos arcos dos personagens começa mal e acaba bem. O teu foi ao contrário. Foi. Muito curioso. E o interessante é que na primeira temporada dos episódios, todas as pessoas que me encontravam na rua adoravam, eram assim, ai que bom, gosto tanto de si e tal. Quando tudo mudou, já não foi bem assim. Pronto, mas foi muito fixe. Até gostei mais de fazer o Luís do que eventualmente fazer uma personagem mais boazinha. Acho que foi mais interessante. Acho um facto super curioso, o facto de teres feito primeiro o casting para o Dino. Sim. Que giro. Há imensos detalhes e coisinhas interessantes que escapa às pessoas. Isso, super, e que passa a ser, curioso. Tem coisas muito interessantes. E pegando agora aí nessa frase que tu disseste, que gostaste mais de fazer um Luís do que propriamente outras personagens, esta percepção que tu tinhas foi a mesma que tiveste quando te deram o papel da personagem? Sim e não. Não, porque não tinha a noção o impacto que iria ter. Até porque a personagem foi escrita para metade dos episódios e eu acabei por fazer o dobro. E tive o convite depois para fazer a outra temporada, só que fui para a Floribela. Portanto, pronto, não deu para continuar. Era mais uma série. Não digo que me arrependo. A sucessão das personagens é que não é idêntica, porque eu passo de uma personagem que era antagónica e marcava muito a vida das pessoas como marcou. Chegou a abrir o noticiário das 8, não é? A falar da violência entre os adolescentes e aquelas coisas, e tu vês uma personagem que estás a fazer pela primeira vez a abrir o telejornal, não é? E tu pensas assim, epá, não é? E a seguir vais fazer um cavaleiro de capa e espada, não é? Porque, pronto, não é que tenha sido mau, mas é um contexto diferente. E do ponto de vista mais prático, o Luís abriu-me ali abriu-me os olhos para outras coisas que eu andava um bocadinho à descoberta também. E pensei assim, não, efetivamente é isto que eu quero e é por aqui que eu vou. Porque o meu modus operandi normal era ir, ok, semana de moda em Milão, depois estava em para Paris, depois vinha a Barcelona, depois vinha a Lisboa, andava um bocadinho a saltar, não é? Era isto. E de repente, se agora já não pode ser, agora vais gravar todos os dias 12 horas ou 14. E tu pensas, ok, será que isto vai dar certo? Será que não vai? E eu tinha outra idade, não é? Outras, e nós com aquela idade gostamos é de viajar e de andarmos a correr de um lado para o outro e aquelas coisas. Claro que começou-me a abrir o espaço para outras vivências e que eu me apaixonei muito por isso, sim. Já tinha feito teatro amador antes, também me ajudou um bocadinho a agarrar a personagem, mas foi complexo, até internamente, porque a partir da altura que eu comecei a perceber que a personagem fazia certas coisas, é quase uma luta interna. Claro. E como é que tu lidas com isso, não é? Aprendi muito como é que se arrasta uma pessoa, como é que levas porrada sem te magoares. Tive que aprender essas coisas todas, claro, que naquela altura, não é? E como é que se prepara uma personagem como a Luís? Antes disso, só uma questão. Tu quando recebes então as guidelines, aquilo que vai ser um Luís, tu já saberias que a personagem iria ter aquele arco? Sim. Já sabias? Sim. Ok, então agora no seguimento disso, como é que se prepara então essa personagem? Para já tive uma excelente diretora de atores, a Manuela Maria, que para mim foi extraordinária e para mim ajudou-me muito, e nunca mais me esqueço de uma frase que ela disse, que quanto mais ficarem apaixonados por ti, mais vai-te dar prazer destruir a personagem. E eu só pensava no conto de fadas quando estava no início, para depois ia pensar, não, isto depois vai dar uma volta e as pessoas vão ficar loucas da cabeça. Pronto. E depois o trabalho da Maria Henrique, que trabalhava em polo de atores com todos, que me ajudou um bocadinho nos detalhes. Em termos de preparação, claro que fazes tudo muito no que achas. Claro que tive ajuda a nível por parte do polo de atores dos Morangos, mas havia também muito improviso da altura, mediante o que iam sentindo por parte de quem vê. Claro.
só para vocês terem noção, existia apenas uma única cena em que eu batia na Joana, que neste caso fazia a Sofia, e de repente aquilo teve uma audiência tão grande que de repente aquilo passou a ser, não é? Aquelas cenas no balneário eram imensas. E depois já não era eu bater na Joana, era toda a gente a bater-me em mim. Era os Desert, e depois foi a Rita Pereira também se passou comigo, e depois a Cláudia Vieira, toda a gente. Houve a altura em que eu quase que instigava todos e depois já era o volte-face. Mas foi muito giro, foi mesmo uma experiência gira, muito cansativo também, porque não tens tanta noção de ângulos. Às vezes, cenas de luta, a gente saltava todos para cima uns dos outros e não se percebia nada, não é? Tinha que cortar-se as cenas de forma a que se pudesse gravar. E estamos a falar de uma altura que as câmaras também eram diferentes, era tudo diferente. Hoje em dia gravar é tudo diferente, é extraordinário como é que nós em meia dúzia de anos, meia dúzia de anos também, quase 20 anos, pronto, que efetivamente tudo muda, até o tamanho das câmaras. As pessoas hoje em dia, a gente faz uma cena, meia dúzia de minutos e tal, queremos um plano geral, tem ali um mexinho lá no ar a gravar. Hoje em dia, naquela altura não, para fazer meia dúzia de cenas a gente ficava horas. Mas sentiste o peso da tua personagem? Senti, sim. Eu ao início não tinha tanta noção. Ouvia falar dos morangos na primeira temporada, foi um grande boom, mas acho que o boom maior foi mesmo a temporada 2, foi a que teve tudo. Foi a que teve aquela coisa que os protagonistas andavam mesmo, não é, numa relação em conjunto. Tudo isso também tem impacto. Tem muito impacto. A série dava 2 vezes por dia, que era de loucos, não é? Dava o episódio anterior e depois dava o episódio novo. Isso ajudava-nos muito, porque nós vinhamos da escola, não víamos no dia anterior. E quando havia imensa gente faltava à escola para ver. Não se podia dar para trás. Exatamente, não dava para trás. Chegou a dar à noite, né, como novela principal. Portanto, acho que foi o boom. Depois dali houve outras versões, não é? Mas já foi desconstruindo aquele modelo tradicional. No caso da personagem, ao início eu dizia, agora alguma vez andar na rua as pessoas vão se meter connosco, nunca na vida, isto é tudo conversa. Não é nada conversa, era mesmo verdade. Eu, para entrar no cinema, tinha que entrar com a luz apagada, ir ao supermercado, esquece, já não dava, porque a partir da altura que entravas no supermercado, bastava um miúdo notar. Aquilo era tipo por osmose, ou então telepatia, sabes? Todos comunicavam. Aqueles megafones, atenção, está aqui o Filipe. Que aquilo era bem denso. E as pessoas mais velhas também. Claro. Foi muito interessante desse ponto de vista também, de sentir o carinho das pessoas. Não digo que me tenha iludido em excesso, porque ajudou o fato de eu ter feito outros trabalhos para trás para me dar uma solidez para encarar isso de outra maneira. Mas era fácil. Uma pessoa muito fácil. Estamos a falar de uma altura que, não querendo ser indelicado com outros colegas, nós se fôssemos uma discoteca éramos capazes de ganhar 700 euros, por exemplo, numa noite, sem fazer nada, só para fazer assim. As presenças era o ponto alto na altura. E estamos a falar que tu pões alguém que é jovem com essa facilidade em faturar, tu pensas assim, meu Deus, eu depois disto vou para Hollywood. E o que é que acontece? Tipo um jogador de futebol. Não é? Tu percebes, tens de ter um bocado aquela noção de que, ok, isto é um limiar de um ponto alto, se calhar, da tua carreira, mas nem sempre poderá ser assim. E é por isso que depois tens casos que aconteceu, alguns colegas que saíram da profissão porque ou desmoralizaram ou... E porque é como se atingisse ali um pique, não é? Sim. E depois... Sim. Agora imaginem atingir o pique quando estás a começar. Não é? É sempre difícil gerir. Estou muito contente por ter tido o prazer de fazer parte deste projeto. Acho que sim. São aquelas pessoas que se sentem muito engrandecidas. Acho que não digo que... eu não sou aquela pessoa dos morangos. Não, eu também sou essa pessoa. Faz parte dos projetos que eu tenho com muito carinho, porque aprendi muito. Se não tivesse tido essa aprendizagem, não sei se outros projetos a seguir teria... E foi o teu primeiro trabalho em televisão, também fica sempre marcado. Sim. Tocaste aí num tema há pouco, que foi o facto da tua personagem também, de certa forma, abrir telejornais. Quão importante, ou melhor, na tua opinião, qual é que achas que foi o impacto que a tua personagem teve em termos de consciencialização de violência no namoro? Eu acho muita, porque nós temos que nos pôr 20 anos para trás. Verdade.
na altura não se falava nesta coisa de ok, adolescentes ou jovens que namoram podem sofrer bullying ou podem sofrer não é, a pressão desse namoro. E quando comecei a perceber um bocadinho que havia ali um trabalho que poderíamos fazer do ponto de vista social, ainda engrandeceu mais o papel. E responsabilidade. Principalmente, uma das coisas que eu me debati muito foi que as cenas de porrada tinham que parecer muito verdadeiras. Não podia ser aquela coisa... E eu vi-se... Portanto, algumas das cenas que a gente vê... E na temporada 1 tivemos umas quantas dessas cenas. Aliás, a cena em que eu estou com a Rita Pereira, que ela me dá um estaladão... Na praia, acho eu. Ela dá-me mesmo um estaladão. Minutos antes eu disse-lhe assim, Rita, dá-me mesmo um grande estaladão. E ela disse, mas eu vou-te aleijar assim, aleija mesmo, ela aleija puxou mesmo. de toda a força e ela interior assim, mas dela. a sério, assim, mas dá-me um que seja logo à primeira, que a gente não tenha que gravar isto outra vez. E ela assim, está bem, tá. E a verdade é que eu quando tropeço e caio para a areia, eu tropecei mesmo e caí para a areia, porque ela deu-me um grande estaladão. Portanto, aquela causa e efeito foi real. Como é que tu aproveitas isso? Eu acho que, passado estes anos como ator, olhando para essa altura, digo assim, foi um bom trabalho, porque qualquer pessoa que não tivesse, se calhar, outra experiência ou formação, poderia cortar aquela cena boa, aproveitar o orgânico que aquilo foi, não é? Para ser verdadeiro. É por isso que tinha impacto, acho eu. Até as cenas de luta, comermos areia, eu e o pessoal dos direitos andávamos não é? Portanto, tudo isso ajuda quando os colegas também colaboram para tornar a cena ainda mais real. Sim. Filipe, já falámos um bocadinho, já falaste há bocadinho que aprendeste a como dar porrada sem magoar. Como é que era para ti gravar aquelas cenas mais violentas com a Joana, principalmente? Era muito difícil. E coitadinha da Joana. Porque aquilo tem que ser um trabalho em equipa. Mas, por exemplo, quando eu lhe agarrava no cabelo, ela tem que me agarrar nos pulsos e ela quase que faz todo o trabalho. Eu só sigo. Isso é muito giro. E faz todo o sentido. Quando eu arrasto, ela controla o movimento. Há de reparar nas cenas. Agora vejam lá em casa. Que muitas das vezes, quando eu lhe agarro na cabeça, eu agarro-lhe na zona das orelhas. E ela agarra as minhas mãos para ela abanar. Como se estivesse a tentar soltar. Como se eu tivesse a abaná-la. Uau, que giro. E entre outras coisas, como agarrar o pescoço. Claro que até contra a porta. Tu para acertares erras muitas, não é? Portanto, claro. andávamos sempre os dois todos negros. As vezes em que eu atirava a cabeça dela contra a parede, dizer isto, acho que isto hoje em dia nem era possível se fazer em televisão, acho eu. Há certas coisas que se faziam há 20 anos que se calhar fossem feitas agora. Certas coisas, não é? Que era a grande maioria. Ia ser assim, a net caía logo em cima. Mas pronto, verdade. Na altura era diferente. Mas onde reparar que eu sacudo a cabeça dela contra a parede e o que amortece a parede é as minhas mãos. Que giro. Esses truques são interessantes, pelo menos eu acho. Sim, mas e há muitos desses truques que eu até utilizo hoje em dia. Por exemplo, eu faço uma peça, né? Estou agora com um projeto que se chama Algodão Doce, em que todas as personagens se revoltam contra o criador, que é a minha personagem. Portanto, eu levo porrada de 12 pessoas na totalidade. Portanto, hoje em dia ainda acontece virarem-se contra mas ti. é muito complexo gerir uma cena dessas, em que tens 12 mafiosos em cima de ti, em que um puxa-te a camisa, tem que te arrancar os botões para aquilo ser como deve ser, o outro puxa-te a perna, mas que tu tens que virar o corpo de certa maneira e agarrar-lhe o pulso. Quem te puxa o cabelo, tu tens que lá pôr a mão. Portanto, e recordo-me de algumas coisas que vêm também dessa altura. Estou a sentir um certo padrão aqui, tu seres saco de pancada, não é? Próximos títulos dos jornais. Filipe Salgueiro, alvo de pancada. Em todos os projetos que fazes. Sim, porque entretanto a última novela que eu fiz foi O Amor Maior e faço um cigano e que me cortam os tintins. Portanto, sim, pode haver um padrão. Em algum momento, não. De todo. Olha, e já que estamos aqui a falar da Joana, como é que foi contracenar com ela? Como é que era a vossa relação? Olha, foi muito bom. Atrás das câmaras e à frente. Na altura, eu tinha participado num concurso de modelos que se chamava Bravo 2000, que era uma revista mítica na altura. A Bravo, Super Pop, Bravo, Super Pop, 100% jovem. E na altura, a Visão Júnior. Exatamente. Portanto, a Bravo, nesse concurso,
a Joana também tinha participado. Que E então já havia ali algo familiar. E quando nos encontrámos foi muito porreiro, porque foi... Portanto, foi fixe, não é? Tanto que tínhamos passado férias em casa de alguns amigos em conjunto, porque houve ali essa parte foi muito interessante para ver aquele casamento perfeito. Porque tínhamos uma responsabilidade muito grande, que era, tínhamos que ir um mês para Londres, gravar, e tínhamos time frames ou janelas de tempo muito curtas em certas zonas. Lembro perfeitamente eles pararem Piccadilly Circus 10 minutos e o realizador dizendo assim: meninos, temos 3 cenas para fazer em 10 minutos. E eu assim, como assim? Como assim? Pressure. Foi tipo, de repente, ok, e de repente pode a gente a passar tudo outra vez. E eu assim, como é que é possível? Isto mesmo, London Eye, a mesma coisa. Gravámos em zonas que eu acho que é tipo, para quem está a começar, dá-te uma paixão muito grande pelo aquilo que poderás vir a fazer no futuro. Puderam logo ir viajar também. Eu nem me lembro do último projeto português que tenha... A última novela, série que tenha feito isso. Sim. Por acaso, é verdade. Porque depois foi na série 7, não foi? Não. Série 7 também gravaram em Londres. Série 7 também gravaram em Londres. Não, mas vamos pensar agora nos dias de hoje. Não, sim, estou só a lembrar para trás. O Festa é Festa, acho que foi gravar alguns fora. Sim, foi a Paris. Foi a Paris. Sim. Sim, mas não muito mais. É verdade, é visto. E era bem mais complexo, que a nível técnico tinham que levar outro tipo de equipamentos, que hoje em dia já não há essa necessidade. Mas havia um frisson muito grande à volta. Por exemplo, as nossas personagens eram patrocinadas por marcas. Havia 3 marcas que patrocinavam a minha personagem, que era a Energy, a Ior e qual era a outra? A Sisley. Portanto, estamos a falar de... Aliás, eu tenho peças de roupa ainda da altura. Já íamos a essa pergunta, pronto, é bom saber. Eu tenho muitos benefícios como personagem, assim, ires ao showroom da Energy e dizer assim, escolhe o que tu quiseres. Juro. E tu pensas assim, sou uma estrela de rock? Como assim? E a Rita, para eu levar estas botas, olha, há estas em castanho. Então eu levo as castanhas verdes e as laranjas. Pronto, era assim, estás a ver? Às pasadas. E há quem diga assim, não, que exagero. Não, era mesmo exagero. Era mesmo... E hoje em dia, achas que algum projeto televisivo conseguiria ter esse tipo de... Eu acho que não. De impacto a nível social? Eu acho que não. Eu acho que... Não sei, eu acho que os Morangos foi na altura certa, com as pessoas certas, no tempo certo. E acho que a gente tentarmos replicar essas coisas às vezes é difícil. Parece estes reboots todos que está a haver agora nunca vêm com a mesma a mística da altura. Estávamos a falar em off, quando foste buscar a água para o Filipe, estávamos a falar em off que se replicassem agora Friends, por exemplo. Sim. Era diferente. Nunca vai ser igual, não é? Nunca vai Aliás, ser... houve How I Met Your Mother e agora estão a fazer How I Met Your Father e não tem metade do Eu impacto. confesso, eu não vou ver, mas eu acho que foi na altura certa. Acho que foi... posso ser mal interpretada, mas vou dizê-lo na mesma. Eu acho que foi mesmo único. E tanto que depois também tentaram fazer outras séries mais juvenis a seguir a essas. Pensando bem ou mal, eu, por exemplo, tentava sempre olhar, via as séries e gostei delas na mesma, mas dizia assim, não vai ser igual aos Morangos. Ou seja, eu associava a sempre e tentava sempre comparar com... Claro que não era igual, não é? Mas tiveram muitas temporadas os Morangos. Sim. E muitos episódios. Acho que... Os meus colegas vão mandar vir comigo, mas a partir ali de uma certa temporada, se fizessem mais só vinha a estragar, porque é quase utilizar sempre a mesma fórmula e só mudar um bocadinho alguns enredos. Portanto, acho que se tiver que regressar agora tem que ser muito engenhoso, porque os temas não são os mesmos. E as expectativas estão altas. E passaram 10 anos desde a última temporada, 20 desde o início. E mesmo assim já não era vivida a última temporada como... Era um nicho, eu acho que era um nicho. Estamos a falar de uma série, por exemplo, na nossa temporada que parava. Tudo parava. E eu ficava pasmo. Eu percebo o que queres dizer. Ou seja, nós por exemplo, vimos as temporadas todas e conhecemos muita gente que viu também. Mas se formos, se calhar, a pessoas um bocadinho de uma geração, se calhar, anterior à nossa, é tudo. Então, lembras-te dos Morangos? Via 1 a 2, via 1 e a 2, via 1 a 2 e a 3 e não vi mais. Eu acho que a 1 preparou muito para a 2.
Eles deram tudo na 2, eu acho. Em tudo, em budget, em cenários, em tudo, em equipa, eu acho. O Filipe está a vender a temporada dele. Não, mas, por exemplo, nós acabámos a segunda temporada, eles vieram com uma coisa que era o Clube Morangos, não sei se vocês se lembram, que era gravado na Avenida da Liberdade, no edifício do Diário Notícias, que era uma coisa muito idêntica, inspirada com o MTV TRL, que tinha assim uma vidraça para a avenida. E então nós gravávamos aquilo, havia perguntas à tarde e depois dava o episódio. E aquilo era milhares de crianças na rua a bater nos vidros e aos gritos. Lembro de uma vez haver um temporal, a avenida a correr água e os miúdos não deslargavam do sítio. Não, exatamente. Portanto, depois disso não tenho tanta noção. Por exemplo, nós chegou a sermos frente capa do Diário Notícias. O Diário Notícias, com os morangos com açúcar. Quer dizer, tipo, o que é que poderás fazer a seguir que seja... é complexo. Mas foi no momento certo, com as pessoas certas, com o espectador certo, foi com tudo. Eu acho que fazer agora, acho que é competitivo, acho que é interessante, mas acho que era mais interessante às vezes também novas coisas, novas ideias, novos elencos. O Festa é Festa tem o sucesso que tem, porque é uma novela que já não se fazia há muito tempo. Goste ou não se goste, vai quebrar um bocadinho aquilo. Sim, eu acho que sim. E acho que existe espaço para fazer séries juvenis ou infanto-juvenis ou o que for, mas tem que ter aquela perspicácia que tem uma Elite ou que tem um Stranger Things, ou tem que ser por aí. Porque os miúdos é isso que vêm hoje em dia. Aliás, nós também vemos. Não sei se ainda estamos por aí, não sei se ainda estamos nessa fase, mas... Portanto, se vier com aquele ar muito pop dos morangos da altura, não sei. Estamos expectantes. Sim, vamos ver. É isso. E com o restante, já te perguntei como é que te davas com a Joana, agora quero perguntar em geral com o restante elenco, como é que era a tua relação com eles e como é que era a vossa relação em grupo. Olha, muito boa. Eu dava muito bem com... E dou com a Cláudia Vieira. Foi alguém que eu acho que também tem uma postura muito interessante, com o Pedro Teixeira também, com a Rita, o Angélico eu já conhecia de outros carnavais também antes de ser Deserte. Hoje em dia ainda me dou muito bem, por exemplo, com o Edmundo. Houve uma relação, e sempre nos encontramos uns com os outros, há efetivamente essa faísca de termos feito algo tão extraordinário como foi aquilo. Portanto, partilhamos aquele momento nas nossas vidas, porque não estamos a falar só de gravar, estamos a falar de praticamente, às vezes, viver, não é? Então, quando gravávamos em Troia, nós vivíamos uns com os outros, que é mesmo assim. Acaba por ser uma segunda família. É mesmo, não é? Estás com aquelas pessoas e pronto, é a vivência contínua. Mas sim, não há assim nenhuma animosidade, nenhum... Aliás, acho que era transversal, por isso ajuda, não é? E era interessante tu gravares e a seguir, ok, acabou as gravações, vamos todos para o sítio onde é o decor em Troia, que é o bar, porque vai haver uma festa. Então era um bocado assim, era uma continuidade, era muito real. E os miúdos que muitas das vezes iam fazer figuração iam para casa ver, não é? Portanto, tudo aquilo acho que funcionou muito bem. Hoje, vamos ver. Eu sei, estou expectante. E uma vez que já referiste aqui que já conhecias quer um quer outro, como é que geriste a partida do Francisco e do Angélico? Foi horrível. Do Francisco foi terrível mesmo. O Angélico também, mas no caso do Francisco foi porque eu tinha uma complexidade, uma cumplicidade muito grande com o Francisco e quando soube foi terrível. E foi de repente, portanto. Sim. Do Angélico, a mesma coisa. Porque há esta noção, muitas das vezes, que no meio artístico todos nos conhecemos. Não é? Não é porque trabalhamos todos na mesma empresa que temos conhecido toda a gente. Claro. Mas existe aqui uma proximidade anterior à série com certas pessoas que aumentou ainda mais com a série, não é? Portanto, era normal haver contacto fora do trabalho. Claro. E uma amizade muito grande, mas pronto, são coisas que acontecem. Verdade. Bom, tu então tiveste uma vida praticamente quase sempre ligada ao mundo das artes. Yes. E a tua personagem tinha uma particularidade que era querer ser realizador. Isso alguma vez te passou pela cabeça? Já, sim.
É engraçado essa pergunta, olha. Antes do Covid, eu estava em pré-produção de um argumento para uma longa e, entretanto, isso suspendeu-se tudo, mas futuramente gostava de, efetivamente... Eu comecei a dar os pezinhos como encenador. Neste momento estou com a minha 7ª produção em palco, que se chama Algodão Doce, que eu já vos falei. E efetivamente a intenção é vir no futuro a fazer alguma coisa nessa área. Para já, porque sou muito curioso também por essa parte, e com o tempo que passou, os projetos que foste fazendo e também formação e etc, vais ganhando outro know-how e pensas assim, olha, se calhar estou a sentir que é nesta altura que eu quero fazer alguma coisa e fazer. Mas por uma questão de experimentar ou até por uma questão de seguir um novo rumo na tua carreira? Acho que a gente pode seguir vários rumos. Não é? Em Portugal acreditamos muito, ok, esta pessoa é só ator, esta pessoa é só produtor, esta pessoa... Não, acho que hoje em dia cada vez mais, quanto mais puderes fazer e estares ligado ainda para mais se é um produto teu, melhor. Não é? Antigamente o produto passa de muitas mãos. Hoje em dia não. Tu tens pessoal extraordinário assim das faculdades que edita, filma, faz argumento, faz pós-produção. Portanto, isso é muito bom porque tens uma visão muito específica do que é que queres. No meu caso, eu comecei como ator, sim. Ainda faço algumas coisas com o modelo que isso foi arrastado no tempo. Hei de ter 300 anos e se calhar ainda não sei. É bom sinal. Modelo sénior. É bom sinal. Tá bom, exatamente. Nesta área, o cinema fascina muito, o teatro é a minha casa, ponto. A televisão também gosto muito de fazer. Claro que são registros todos diferentes. Se me perguntares, vês-te a fazer, imagina, dirigir uma novela ou uma série? Não. Vês-te a fazer um filme? Sim. São registros diferentes, mas também têm um gosto diferente, não é? Acho que a televisão é muito fazer bolos, não é? Tipo, pronto, tem que ser. Cinema, há uma gestação muito parecida ao teatro. Então agrada muito essa parte. E pronto. Claro que eu daqui a um tempo posso ter outra coisa completamente diferente, não é? E dizer assim, olha, fixe. Mas acho que vai passar por aí, de certeza absoluta. E é interessante o fato de tu estás-me a perguntar isso, porque sim, na altura ele era estudante de cinema e se calhar, não é? Quem sabe, não é? Quem sabe? Filipe, depois dos morangos, sentiste que a tua carreira teve um up e que surgiram logo novas oportunidades dentro destas áreas? Ou... Sim, não. Acho que o fator... Todos nós passámos por aquela parte do rótulo dos morangos, que ao princípio foi nocivo e também depende muito como é que nós reagimos a isso, porque aconteceu muito aquela coisa de... Ok, os morangos é muito a porreiro, mas houve uma altura depois já estamos tão fartos de morangos que tudo o que é morangos e cheira a morangos já chateia. Vais fazer uma campanha, era quase como um pessoal de ser do Big Brother. Entendes? Ok, fizeste morangos, não dá, porque está muito, não dá para vender meias porque ele tem ar de morangos e não pode ser. Portanto, vivemos um bocadinho essa parte. E houve muitos atores que foram postos, se calhar, um pouco para o lado, precisamente que vinham por causa dessa imagem. Eu não tive tanto isso, tive a sorte, não tive tanto isso. Talvez também por ser vilão, talvez, eu acho. Por ser... Aqui há tempos, acho que até foi o DN que fez uma tabela dos vilões que ficaram mais marcados. E eu vinha logo ali. Que é fixe, não é? Foi a primeira personagem de televisão, de ser logo assim tão bem destacado. Sim, foi fixe. E sim, eras o mau, eras o vilão, mas isso é bom destacarem-te assim, porque é sinal que a tua personagem... marcou, isso, não é? Isso. Cumpriu com o propósito. Eu acho que ajudou a marcar ali um ponto. Claro que depois todos os outros projetos a seguir deram muito prazer fazer, mas também eu não aceitei tudo. Eu não aceito tudo. Vivemos num país que às vezes as hipóteses, claro, a escolha é difícil, mas acho que por mais parca que seja as escolhas, tu deves escolher. Bem ou mal, não sabes, mas deves escolher. Sentes que quando... desculpa. Não, diz. Eu só fazer uma pergunta de curiosidade, mera curiosidade. Sentes que quando dizes que não a uma proposta, acabas por ficar prejudicado ou não? Eu acho que não. Ok. Não é? Claro que já disse não a uma proposta que achei mal ter dito que não. Era isso que eu te ia perguntar, se já tinhas arrependido de algo ou não. O risco. Mas houve muitas que disse que não e ainda bem. Dou-te um exemplo.
Normalmente, até me consideram para alguns elencos de alguns projetos. Eu perco normalmente para atores dentro da minha tipologia com mais mediatismo. Okay. Porque hoje em dia conta muito os capas do Instagram, conta muito essas coisas todas. Andando para trás, se fizesse certas personagens que não tivesse tanta relevância, e há N casos desse género, acho que não seria tão benéfico. Okay. Não sei se estou a fazer... Sim. Eu percebi, sim. Não me vejo a fazer o polícia só porque sim, não me vejo fazer só o colega do escritório só porque sim. Percebo. Percebes? Se não houver um objetivo figurantes, claro... mas quase, não é? Quer dizer, tem ali um papel, assim, obviamente. Que se arrastam uma novela inteira e tu nem dás conta delas. Eu percebo o que queres dizer, sim. E às vezes, vamos pôr esta ou vamos pôr aquela e não tem nenhuma relevância. Se não é para ter relevância na trama, então prefiro não fazer. Bem visto. Percebes? Até pode entrar há pouco tempo, mas que marque. Dei-te o exemplo, no Amor Maior eu faço o Emanuel, que é um cigano. Os pais são espanhóis, vem viver para Portugal, então ele fala assim um portunhol arrastado, é elenco cómico, e a personagem tem uma incidência que teve durante um tempo e entretanto o pai da minha namorada corta-me os tintinhos, coitado. Mas marcou, teve a sua importância, teve aquele brilharete de morrer daquela forma, tá bom, não é? Agora, se tiver ali de arrasto, percebo. Como ator não te dá, percebes? Não te dá aquele... Sim, basicamente é isso. Mas quando tu dizes que te arrependes de algum não que deste, teve a ver com o facto de afinal a personagem até era engraçada ou o sucesso da personagem? Da personagem e do conteúdo televisivo se calhar até era bom? Então, se calhar até me faria, se eu soubesse disto... Vou-te dizer, tive pena da minha personagem nos Morangos não ter tido o final que era suposto. Que era? Eu também ia perguntar isso, não sei se ele pode dizer.